6h23, de volta com o Manhã no Ar, nessa sexta-feira, com as principais notícias do dia. E apenas crédito e boa vontade não fazem os negócios prosperarem. Por isso, o Sebrae está promovendo até hoje a Semana Nacional de Crédito, para ensinar os novos empreendedores como ganhar e administrar melhor os lucros. Na palestra, um assunto que interessa e muito a esses empreendedores: gestão de negócios. A maioria nesta sala está à procura de crédito para comprar equipamentos, reformar ou aumentar o capital de giro. Lacey e Jameson precisam de ajuda para comprar uma máquina de ração e assim aumentar os lucros da granja da família. Vai aumentar a margem de lucro, porque a ração ela é muito cara. Então, com a máquina, eu vou ter um custo bem menor. Vai sair mais barato para mim, entendeu? Na Semana Nacional do Crédito, o Sebrae oferece consultoria para obtenção de crédito junto aos bancos e também palestras sobre como administrar esses recursos. Grande erro dos empresários em início de carreira, segundo essa especialista em projetos. Geralmente é um erro comum, o empresário não conhece bem o seu negócio, não tem aquela maturidade empresarial. Muitas das vezes começa uma atividade sem conhecer também a sua atividade, o seu cliente, o seu fornecedor, o seu concorrente. Então, quando a gente auxilia esse recurso, intermedia esse crédito junto aos bancos, a gente dá uma assessoria completa, uma assessoria voltada a essa gestão, a ter um crédito orientado, para quando ele pegar esse recurso, ele saber aplicar de forma certa, correta, dentro do seu negócio e para que ele possa prosperar dentro desse mercado aí que é tão acirrado. A lista dos cursos e palestras gratuitos está disponível no site lojasebraeam.com.br. E amanhã acontece a última feira do pirarucu desse ano, lá na Fundação Amazonas Sustentável. O quilo do pescado varia de R$ 5 a R$ 18 reais, e quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto é o Fred Rocha. Olá, Fred, lembrando que esses peixes são de uma reserva sustentável, então, de fato, podem estar sendo vendidos e é um preço bastante acessível, né? Muita gente substitui, por exemplo, o bacalhau no fim de ano pelo pirarucu, e essa é uma boa oportunidade já para garantir. Exatamente, Adriane. É uma boa oportunidade. As pessoas, inclusive, precisam chegar cedo na feira, até mesmo para que elas consigam adquirir ali este alimento, o pirarucu, com o preço mais em conta, como você bem disse. É desta forma, por se tratar, então, de uma reserva sustentável, não tem o preço do atravessador. É o próprio pescador quem disponibiliza, então, este pescado lá na feira e, por isso, o preço é mais barato. Bem, a feira vai ser, então, no próximo sábado, a partir das 7h30 da manhã, na sede da Fundação Amazonas Sustentável, que fica na Rua Álvaro Braga, número 351, no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul aqui da cidade. Serão 5,5 toneladas de pirarucu que serão comercializadas ali. Vale ressaltar que, como eu disse, é importante chegar cedo, porque esta quantidade toda pode terminar o quanto antes, já que as pessoas elas se antecipam, né? Inclusive compram esse pescado e deixam então armazenados ali os peixes, até mesmo para o período de fim de ano, como você já falou, que há esta substituição. Eu vou aqui falar os preços. O filé deve custar R$ 18 o quilo, ventrecha 14, manta 15 e a carcaça R$ 5. São preços bem mais em conta do que a gente está acostumado a ver aí pelas feiras e mercados da cidade de Manaus. Adriane. Obrigada, Fred, pela dica. Olha, e você aí de casa pode aproveitar também para ir até a Feira da Faz, que é a última do ano, e ter um passeio, porque ali, além da venda do pirarucu, existem várias outras barracas, várias outras atrações e deixa um ambiente muito agradável. Dá para ir com toda a família comprar esse pescado. E atenção, concurseiros, o Tribunal de Justiça do Amazonas anunciou ontem uma proposta para o novo concurso público de 2019. Devem ser disponibilizadas pelo menos 200 novas vagas. O presidente do TJM, desembargador Iedo Simões, falou sobre a necessidade de incorporar pelo menos 200 novos servidores. O tribunal está finalizando um estudo de impacto do concurso público no orçamento e deve divulgar novos detalhes nos próximos meses. O ideal seria em torno de 400 vagas que nós teríamos que fazer. O problema é que o tribunal não comporta 400 vagas hoje com os salários que o tribunal paga atualmente. O real seria em torno de 200 vagas.
Eu conto que com a automação judiciária que nós estamos promovendo no tribunal, cada vez menos a gente precisa mais de servidor. Então, com 200 vagas, nós podemos nos planejar para os próximos anos. Na reunião foi apresentado um balanço dos 4 meses de gestão da nova presidência. Entre as principais ações realizadas está a melhoria na comunicação de 55 comarcas do interior, com internet via satélite 10 vezes mais rápida. Então, quanto menor esse tempo, mais as partes vão se beneficiar com a resolução do seu conflito. Então, o objetivo do tribunal é a resolução dos conflitos. Então, se a gente consegue atingir esse objetivo com sucesso, a gente atinge nossas metas e resolve as questões do particular. Também foi anunciada a construção de 14 novos fóruns de justiça no interior do Amazonas. Foram priorizadas as cidades onde a estrutura dos prédios está precária. Os editais serão lançados nas próximas semanas e as obras devem ser concluídas em 8 meses. E ainda falando em concurso público, a Suzan anunciou a convocação de mais candidatos aprovados no concurso de 2014. Essa é a 10ª chamada e 586 candidatos devem ser nomeados ainda hoje. Segundo a Suzan, os novos servidores vão substituir os que tomaram posse, aliás, os que não tomaram posse em junho e setembro e ocupar o lugar de aposentados e pessoas que já morreram. Até o momento, dos 9.395 classificados no concurso da Suzan, já foram convocados 9.312 pessoas. O certame tem validade até abril de 2019. Faltam poucas pessoas, a gente espera que todo mundo seja chamado a tempo. E chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com a Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Olá, Adriane, bom dia para você também, para sua audiência aí no Manhã no Ar, na tela da TV A Crítica. Ninguém quer a gente, Emanuel. Estou Pois falando dos mais Adriane, médicos. isso, Antes de exatamente. falar dessa rejeição pelo Amazonas, vou só contextualizar aqui o nosso ouvinte e telespectador. Existe o programa Mais Médicos, que tinha médicos cubanos que trabalhavam aqui no Brasil e eles ficavam com 30% de seu salário, 70% era enviado para o governo cubano. Acabou o programa, não foi renovado o contrato com eles e aí a convocação de médicos brasileiros para ocupar essas vagas. Só que de todas as vagas aí disponíveis, a maior parte continua disponível aqui no Amazonas. Os médicos não querem vir para cá, principalmente para o interior. Adriane, a gente tem inclusive um número preciso disso no caderno de cidades do jornal A Crítica. Das 151 vagas restantes, 112 são para o estado do Amazonas. E olha, o restante, e ainda tem o restante que é para o estado vizinho, para o estado do Pará. Não é só para o Amazonas que não querem vir não, mas a maior quantidade de vagas está realmente aqui nos municípios do interior, aqui do nosso estado, e pelo menos em 4 de 6, que são os distritos especiais, os distritos sanitários especiais e indígenas. Então, esses médicos, ou pelo menos a maioria dos que se cadastraram, não querem vir para cá. E essas vagas remanescentes estão abertas, como você bem explicou, depois da saída dos médicos cubanos. Esse programa Mais Médicos tem aí um universo de 18 mil vagas, 18 mil profissionais num todo que atendem aos municípios, né, mais de 4 mil municípios e cerca de 34 distritos sanitários especiais indígenas. E nós estamos aqui no final da fila, Adriane, e há um detalhe. A maioria dos médicos que se inscreveram para o Mais Médicos, aí, um universo de mais de 30 mil inscrições nesta fase, né, que estava planejada inclusive uma outra fase. Essa fase foi para os médicos que estão regularizados, brasileiros, com certificado, com diploma, tudo normal por aqui. Então, existia a possibilidade, inclusive, de abrir uma segunda fase para médicos brasileiros ou do exterior, que ainda não tinham aí a revalidação do seu diploma. Havia essa possibilidade, mas já nessa primeira fase houve essa enxurrada de inscrições e grande parte desses profissionais já atuam nos programas de saúde da família. Existem regras que um profissional que já atua nesse atendimento à saúde da família precisa ir para um município mais distante, para uma área, digamos assim, para um município menor. Se ele já atende a alguma comunidade indígena, por exemplo, ele tem que ir para um DICEI numa região mais distante. Então, existem essas características, existem essa normatização no edital. Mesmo assim, Adriane,
pegando o gancho do que você falou, ninguém quer a gente. 112 vagas aí. Aí pode ter gente dizendo aí, volta cubanos, né? Com certeza. E, Emanuel, é a atenção básica de saúde, né? A gente aqui na capital reclama de vários problemas, mas normalmente problemas de alta complexidade. No interior ainda se morre por uma diarreia, porque não tem atendimento básico ali, aquela orientação inicial quando uma água está com problemas e que está trazendo problemas de saúde para aquela população. E aí existem vários fatores, né? Os médicos que vão para o Mais Médicos normalmente são recém-formados e eles não querem ir para a Amazônia, né? Porque a gente está falando aqui tanto do Amazonas quanto do Pará, pelas distâncias, pela pouca infraestrutura que se tem nesses municípios. Se faz o juramento ali, mas na hora da formatura, mas na hora de ter esse desprendimento, nem todo mundo tem. A gente não está aqui para julgar o que cada um pensa, mas é uma necessidade e essas pessoas precisam ser atendidas. São mais de 30 mil inscritos para 18 mil vagas. Isso significa que em alguns lugares as vagas estão extremamente disputadas. Em compensação, aqui tem 112 vagas de médicos, um salário acima da média do trabalhador comum, mas ainda assim continua não sendo atrativo. E aí as autoridades municipais vão ter que se juntar com o governo federal para estimular, para fazer alguma coisa, para trazer esse médico. Porque o problema, principalmente, não é nem só a estrutura de trabalho desse profissional, é tirar a sua família de uma capital, muitas vezes, e levar para um município do interior que às vezes nem escola decente tem, né? A gente tem essa, é uma realidade do nosso interior. Adriane, essa disputa é ainda maior porque 18 mil vagas é o total oferecido pelo Mais Médicos, mas com a saída dos cubanos o que abriram foram as cerca de 8 mil vagas. Então existe uma disputa bem maior, ou seja, tem muito profissional disponível para trabalhar aqui no Brasil mesmo que poderia estar atendendo essas vagas. E quando você diz que no interior se morre por situações como diarreia, você tem plena razão, porque existem muitos casos de crianças com infecções generalizadas por algum problema que não foi bem tratado, por falta de informação de saúde, e esses profissionais são aqueles profissionais que visitam as famílias, são profissionais que visitam a comunidade, que conversam com a comunidade, que compartilham informações de saúde. E quando um médico fala com uma pessoa simples, com uma pessoa do interior, as pessoas escutam, Adriane. A gente sabe que as pessoas de comunidade simples escutam. E o médico é praticamente uma autoridade, é o doutor. Ele pode até não ter doutorado, mas é chamado de doutor para onde vai, é o doutor fulano de tal. E quando o médico vai a uma comunidade, conversa com a família, a informação que ele passa para essa família pode sim salvar muitas vidas, pode mudar o comportamento da família em termos de saúde, porque as pessoas estão imersas em uma cultura, muitas vezes com pouca formação, em locais, como você bem disse, que sequer tem escolas, e a atuação desses profissionais é muito importante. A gente espera realmente que essas vagas sejam preenchidas de alguma forma, Adriane. Se inscrever para Parintins, Manacapuru, Iranduba, região metropolitana, até consegue. Difícil é botar alguém lá em Boca do Acre, lá em Atalaia do Norte, lá em Tabatinga, né? São municípios bem mais distantes e com pouquíssima infraestrutura. Botar lá em Tapauá, por exemplo, que é uma comunidade que tem praticamente toda a população indígena. Esse é o grande desafio, a gente espera que ele seja solucionado o quanto antes, porque são vidas que precisam desses profissionais, que se estiverem nos assistindo, ouvindo e puderem se inscrever, a gente agradece bastante, né, Emanuel? Exatamente, espero que a gente tenha incentivado de alguma forma, né? Muito obrigada pela participação, um excelente dia para você, último dia do mês de novembro, dezembro começando já, daqui a pouquinho já começam a tocar os sinos. Um ótimo dia e bom fim de semana para você e para os ouvintes. Para você também, Adriane, bom fim de semana para todo mundo, a gente se vê aqui na segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. Até mais. E olha só, agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar de um problema que ainda existe em alguns locais aqui na capital. Existe uma lei que proíbe a mutilação de animais. Ainda assim, muita gente insiste para que isso continue acontecendo. Segundo esta veterinária, a maior parte das mutilações acontece nas clínicas clandestinas. Em muitos casos, os animais acabam prejudicados. Um grande exemplo disso é a caudectomia, que é a retirada do rabinho do animal. O rabinho é a forma de equilíbrio. Não só equilíbrio, também como comunicação. Os animais não se comunicam com o rabinho, ó, tipo, eu tô triste, tô feliz, olha. Enfim, ele é uma forma de comunicação não só para outro cãozinho, mas para o seu dono também.
Esta representante de uma ONG que cuida de animais abandonados conta que um dos principais motivos das mutilações nos animais é a estética. Em alguns casos, os donos acabam pedindo para amputar caudas, parte das orelhas ou até mesmo as garras dos bichinhos. Para não arranhar, evitar de arranhar sofá, os móveis, mas não é um procedimento indicado porque é muito doloroso. E a unha do animal ele é para predar, né? Porque ele é predador. Mas agora esse tipo de procedimento virou crime em Manaus. Uma lei que condena esse tipo de prática foi sancionada este mês pela prefeitura. Quem descumprir a lei é notificado e pode pagar uma multa de R$ 1.017 e, no caso de reincidência, o valor dobra. Mas a preocupação das entidades que cuidam de animais é saber como vão ser feitas as fiscalizações. Porque tem que ser mesmo fiscalizado para que não ocorra e que as pessoas que cometerem esse tipo de crime, elas possam pagar, né? Devidamente arcar com as consequências dos seus atos. Você sabia que, assim como nós, humanos, os animais também podem doar sangue? E isso tem acontecido aqui em uma clínica da cidade. Essa doação ela pode ajudar a salvar outros animais. A nossa equipe de reportagem acompanhou um dia dos cães heróis do Corpo de Bombeiros. Olha o Hope e o Bolt aí para mais um dia de operação. Hoje, a missão é doar sangue e ajudar a salvar a vida de outros cachorros. Os mascotes do Corpo de Bombeiros auxiliam em operações de resgate, participam de ações sociais e agora também são doadores, os verdadeiros cães-heróis. Pra gente é engrandecedor, né? A gente cada dia mais vem sensibilizando os cães, fora também essa questão da ajuda das pessoas que nós temos no nosso trabalho social também, na Escola André Vidal, com as crianças deficientes. Os cães também achamos uma forma viável de nós ajudarmos outros animais, né? Também que necessitam, né, da ajuda. Assim como os homens, os cães e gatos também podem ser doadores. Esse banco de sangue é utilizado em casos de acidentes e no tratamento de doenças, como a do carrapato. Para ser um doador é necessário ter o temperamento dócil, estar com o protocolo vacinal em dias, vermifugação em dias e o remédio do carrapato também o que é muito importante estar em dias. Cães é ter de 1 a 8 anos acima de 20 quilos. Gatos também de 1 a 8 anos, mas acima de 5 quilos. Assim como o de humanos, o estoque de sangue animal é baixo. Por isso, o engajamento dos donos é importante. Uma doação pode salvar até 4 pets. E daqui a pouco a gente mostra um triplo homicídio que foi registrado na noite de ontem. As vítimas são 3 jovens. E ainda homem é preso depois de estuprar adolescente. A adolescente, um dia e meio depois, quando foi conduzida ao IML, ainda estava com estado mental bastante alterado, indicando possivelmente que além da bebida alcoólica havia outro tipo de droga.